pessoal, continuando aqui o nosso assunto sobre o processo administrativo integrado, a gente vai adentrar um pouco mais sobre o conceito e algumas características quando a gente fala a respeito de liderança, certo? E aí, a ideia é mostrar para vocês, né, principalmente nesse primeiro momento, o conceito de liderança, né, que nada mais é do que a capacidade de liderar. Isso de acordo com a visão do Max Biano, em 2006, que é importante não apenas em estadistas, fundadores de nações ou dirigentes de religiões, isso em alto nível de liderança, né? Mas também em treinadores de equipes esportivas, comandantes militares, regentes de orquestras, professores e todos os tipos de administradores de organizações. A administração é uma competência intelectual, mas também interpessoal, tá certo? Então, a liderança está intrinsecamente ligado ao conceito de administração. Então, administração e liderança são conceitos correlatos, tá certo? Então, um precisa ter congruência com o outro, senão fica difícil, né? A condução, fica difícil a organização, o planejamento, o controle, a direção, a avaliação e as devidas correções que um processo administrativo requer, certo? Então, a realização de metas por meio da direção de colaboradores. Então, eu alcanço as metas, realizo as metas, né? A partir do momento que eu consigo dirigir os colaboradores para concentrarem seus esforços para alcançar o bem comum. Então, a pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é líder. Um grande líder tem essa capacidade dia após dia, ano após ano, em uma grande variedade de situações. Isso é uma grande verdade, certo? E aí, mais uma característica, né, que é importante a gente frisar, que um líder precisa trabalhar de forma eficaz com as pessoas, incluindo superiores, colegas, subordinados e grupos externos. O líder, ele é um político. Ele é um político que sabe ouvir e que sabe se portar e sabe medir, né, onde e quando ele precisa atuar, tá certo? Então, o líder ele tem essas características políticas, você pode observar isso. A qualidade na liderança está diretamente pautada no relacionamento do administrador com os seus subordinados e também com os outros níveis, né? Dentro da cadeia de comando, dentro da cadeia hierárquica. Tá certo? Então, segundo Maginson, entre outros autores, em 98, há duas maneiras de classificar líderes ou estilos de liderança. Tá? As duas grandes maneiras é quanto à abordagem relacionada ao estilo de liderança, né? Então vamos colocar aqui, vamos anotar aqui, quanto ao estilo de liderança, certo? Essa é uma primeira abordagem. O que está inserido, né, nessa primeira abordagem aqui? Eu tenho algumas características que determinam esse estilo. Eu tenho o estilo autocrático. Eu tenho o estilo democrático. Também tem o estilo liberal, né? Então, tem o estilo democrático. Tenho aqui um estilo mais liberal, certo? Também chamado de laissez-faire, e o estilo paternalista, tá?
Muito bem. Uma outra forma da gente observar isso, né, é quanto à orientação para o trabalho, tá? Então, no primeiro momento aqui, né, essa orientação para o trabalho é uma forma de classificação que se dá pelo exame das atitudes dos líderes, né? Isso na realização do próprio trabalho em si. Alguns dão ênfase à tarefa, outros enfatizam os seguidores e subordinados, ou os dois juntos, certo? E aí considera-se líderes orientados para as tarefas ou para a produção, aqueles que focalizam o trabalho a ser feito, certo? Vão dar ênfase ao planejamento, à programação, ao processamento do trabalho e exercem um controle, cerrado, né, fechado de qualidade. Já os líderes orientados para as pessoas ou colaboradores estão preocupados com o bem-estar e os sentimentos de seus seguidores. Têm confiança em si e uma forte necessidade de desenvolver e dar poder aos membros de seus grupos. É a capacidade de delegação, certo? Então, isso aqui está bem mais definido, né? Agora aqui, no estilo, né, eu tenho o estilo autocrático, né, que é aquele cara que ele muitas vezes são chamados de autoritários, tá certo? São aqueles líderes que tomam decisões sozinhos, eles são chamados tem uma resistência em permitir, né, que seus seguidores participem das decisões, né? Então, esses líderes são muitas vezes comparados com um instrutor militar ou um sargentão, né? Ainda podemos encontrar aí esse estilo de liderança, claro, né? Seja em organizações públicas, eu acho que é mais evidente nas organizações públicas do que nas privadas, mas tem nas privadas também, tá? Então, a gente não pode considerar que haja apenas aspectos negativos, tá? Ou positivos em relação a essa maneira de liderar pessoas. Pois depende muito do contexto em que a organização se insere e do comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, tá? No entanto, esse estilo de liderar pode causar situações de pressão e provocar medo nas pessoas, certo? E as pessoas realizarem as suas obrigações por medo não é muito bom, né? Acaba fazendo por fazer e não entende a real finalidade, o objetivo daquilo. Então, às vezes, há situações que requerem algo mais autocrático, outras situações não. A parcimônia, o equilíbrio, né, e o entendimento do contexto, o discernimento, melhor dizendo, ele é que vai ditar, né, em que estilo e em que momento isso pode acontecer. O democrático, né? O democrático é o cara mais participativo, ele traz um modelo de liderança na participação, né, dos seguidores no processo de decisão. Então, ele participa todo mundo. Isso pode ser entendido como uma divisão, né, uma divisão de responsabilidade, certo? Uma transferência de responsabilidade também. Mas, ao mesmo tempo, ser democrático é importante, ouvir a opinião dos outros. Mas a opinião dos colaboradores não pode ser determinante para se tomar uma decisão. O líder precisa ser racional também. Então, cada estilo ele tem ali o seu lado positivo, né, suas vantagens e suas desvantagens também. Então, precisa ter um discernimento, um nível de discernimento muito alto, né, para o líder, para ele poder entender o seu estilo e em que momento isso dá certo, em que momento que ele deve mudar de estilo totalmente, certo? O liberal é aquele cara que é mais frouxo, é mais permissivo, né? Ele deixa as pessoas fazerem o que querem. Então, para que ocorra esse tipo de liderança, né, sem que haja prejuízos à organização, as pessoas precisam ser responsáveis e prestarem contas de suas tarefas. Então, você tem que contar com o perfil de responsabilidade de muitas pessoas, e não dá para confiar em todo mundo. Então, esse tipo de liderança pode ser, em alguns momentos, prejudicial, tá?
E aí a gente tem o paternalista, né, fechando aí esse conceito, que é uma liderança que ocorre de maneira semelhante com a criação, né, que os pais dão para os filhos, né? Então, ele pode, em dado momento, se tornar prejudicial numa organização que tem os objetivos a serem atingidos, né? No caso das organizações públicas, esse estilo de liderança pode ser combatido com o modelo burocrático, né? Que aí tem segregações de funções, né? Cada departamento, cada cargo fiscaliza o outro, tá? E isso acaba sendo neutralizado ali. E aí, porque tem um conjunto de normas e regramentos ali que vai apoiar cada um dos servidores, certo? Então, nesse sentido, a gente fecha aqui esse entendimento e consegue avançar para a parte de execução e controle, certo? A execução e o controle, né, segundo Maximiano, consiste em realizar atividades planejadas envolvendo dispêndio de energia física, né, o gasto de energia física e intelectual. É a aplicação das estratégias definidas no planejamento por meio das pessoas, dos líderes e da estrutura organizacional. São exemplos dessas atividades, né? A parte de elaboração de planos, tá? Vamos anotar aqui para a gente não se perder. Então, a elaboração de planos. Organização de uma equipe, né? Vamos colocar aqui, organizar uma equipe. A gente tem o cumprimento de tarefas operacionais, como o preenchimento de um formulário, elaborar um pedido de compra, atender a alguns usuários, né? Então, acaba que a gente tem algumas tarefas a serem cumpridas, né? Tarefas operacionais, vamos colocar aqui. Tarefas operacionais. E também a investigação perante aos usuários, né? Então, fazer uma pesquisa quanto ao nível de serviço para, juntamente com os usuários do serviço, ela vai trazer informações importantes também, né, para a execução e o controle, certo? Então, uma pesquisa quanto à satisfação dos usuários, né? Vou colocar aqui em parênteses satisfação. Muito bem. E aí, a gente tem o orçamento público como um instrumento para essa finalidade. Né? E um outro exemplo aí é o de ministrar aulas, por exemplo. Tá? Então, atividades de execução, né, aqui muito bem exemplificadas, certo? Beleza. E aí, né, essas atividades, elas são executadas, mas a gente precisa saber medir o resultado para observar se há um desempenho satisfatório ou não, né? Então, mensurar o resultado de um plano de forma contínua é importante, né? E o controle existe para isso. Quando dissemos que o planejamento deve ter prazos definidos e que as metas, sempre que possível, devem ser quantificáveis, para definirmos melhor o mecanismo de controle e desempenho das estratégias. É justamente para isso. O processo de controle está ligado à realização de objetivos e metas,
Para alcançá-los, para que a gente consiga alcançar, né, esses objetivos e metas, são necessárias informações. Então, as informações é que vão ditar, né, o trâmite das coisas. Nesse sentido, o sistema informatizado deve ser utilizado para assegurar a realização dos objetivos. Tá? Muito bem. E aí, para a gente finalizar, né, a gente precisa ressaltar aqui que o formato do sistema de controle depende também do nível hierárquico e dos tipos de planejamento. Diante dessa análise, né, a gente divide aí os 3 níveis. Tá? A gente tem o nível estratégico, o nível administrativo e o nível de controle operacional. Tá? O estratégico ele vai focar no desempenho da organização. Isso em relação à missão da empresa, né? É a razão de existir da organização. A missão é a razão de existir. E isso acompanha a análise de ambientes, quer seja interno ou externo, que vai influenciar na organização. Então, nesse controle, é possível determinar os pontos fortes e fracos, que é a análise interna, como eu já mencionei, e as ameaças e as oportunidades, que é uma análise do ambiente externo. O administrativo, né, o nível administrativo. Estamos falando de nível de controle, tá? A gente já falou de vários níveis de estratégia, níveis de comando, níveis de planejamento. Agora nós estamos falando sobre níveis de controle. O segundo nível é o nível administrativo. Ele vai focalizar as áreas funcionais, como marketing, produção, finanças, recursos humanos e etc., né? E são controles que produzem informações especializadas e possibilitam a tomada de decisões em cada uma dessas áreas. Não existe tomada de decisão sem informações advindas dos controles. Tá? Então, tomada de decisão sem informação é achismo, tá? É opinião. Certo? Então, precisa de dados. Se tem dados, vamos analisar os dados. Se temos apenas opiniões, eu prefiro ficar com a minha. Né? Opinião, cada um tem a sua. Então, decisões acertadas, né, e bem apoiadas são baseadas em dados, que advêm dos controles, nesse nível administrativo principalmente. Tá? E temos o outro nível, que é o controle operacional. Enfoca as atividades e o controle de recursos em qualquer área funcional. E aí temos exemplos de cronogramas de desenvolvimento, da implantação de um novo serviço, isso em qualquer organização, para qualquer finalidade. Certo? Muito bem. E aí a gente resume aqui, né? A gente resume tentando responder essas questões, né? Como podem ocorrer os planejamentos estratégico, tático e operacional em um órgão público? Né? Espero que vocês respondam. Na sequência aí, por que uma organização pública necessita de organograma formal? Isso para manter um nível de organização mínima, né? O planejamento estratégico ele ocorre a partir da definição de uma missão, de uma visão, de valores que vão nortear esse planejamento. Né? O planejamento tático se define através de metas que precisam ser quantificadas, mensuráveis, né? E o nível operacional de planejamento é as ações propriamente ditas que vão ser coordenadas pelas metas, tá certo? Então, essas ações precisam ter prazos de execução. Então, no órgão público acontece exatamente isso, tá? E a exemplo disso, a gente tem os planos plurianuais em nível estratégico, a lei de diretrizes orçamentárias, mais no nível tático, e as leis orçamentárias anuais, no nível mais operacional, tá certo? A gente pode até fazer esse tipo de associação. Descreva aqui, né, nesse resumo de atividades, descrever algumas ações que contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais, tá? E dar a sua opinião quanto ao que se deve ser o controle e execução de obras públicas para que sejam efetivamente concluídas. Então, espero que vocês respondam essas questões.
insiram lá, juntamente com os estudos complementares dos fichamentos dessas unidades que a gente acabou de ver, e a gente se vê na próxima aula com mais uma unidade de estudo. Um forte abraço e até lá.